bendito os pés que anunciam a palavra de Deus. É verdade? Irmãos, eu fico feliz em poder estar participando como igreja desse projeto lá no Senegal. Eu já perdi a conta dos anos, Celso, mas eu me lembro de uma coisa, quando eles foram para ir, né? Essa é boa. E eles estavam aqui com os pequenininhos, eu chorei. Como é que vocês vão fazer isso com esses dois meninos? Tirar daqui, tirar do colo da avó, tirar do convívio e levar para um lugar distante. Eu me lembro muito, isso marcou para mim. E hoje vocês estão sozinhos, né? Eu creio que já estão casados. E conta um pouquinho como é que vai a vida de vocês, a família lá, o trabalho de vocês. Amém, Celso? Você é conhecido, André é conhecido nosso já. Tem liberdade para contar as experiências. Irmãos, nós sempre, Igreja Batista, sempre foi uma igreja missionária. Sempre, sempre, sempre. Nossa visão é missionária, nós não podemos perder isso. Como é que nós temos ido? Nós estamos no campo, lá com o Celso, com a Andréia, orando e ajudando, ainda que pouco, mas estamos ajudando eles no sustento deles lá no Senegal. Celso, tem liberdade. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma alegria estar novamente aqui com os irmãos. A gente estávamos ansiosos, né, por esse momento de estarmos aqui em Pederneiras, nessa amada igreja. E cada vez é um testemunho realmente que nós damos e também nos alegramos com os irmãos, como o pastor Dorival falou. Nós estamos juntos, vocês estiveram conosco todo esse tempo, têm estado. Então, é maravilhoso. Amém, amados? Glória a Deus. O nosso projeto, tem algumas pessoas que às vezes não nos conhecem, porque estão há menos de 3 anos na igreja, 3 anos da última vez que nós viemos, ou algumas outras, né, talvez não estavam bem atentas nas últimas vezes. Quem aqui não nos conhecia? Não se lembra da gente? Aqui, tem algumas pessoas aí, né? Então, tá joia. Então, nosso projeto, ele é o projeto missionário Fulani. E eu queria também dizer que fiquei contente de saber que essa igreja está incrementando ainda mais missões. Posso falar, pastor, que o senhor tem conexões no Portugal, né? E também visando a África. A África é um continente onde há bastante diversidade. Tem lugares que já estão bem evangelizados e outros ainda muito necessitados ainda do Evangelho, né? E nós estamos ali trabalhando entre muçulmanos, e é o projeto Fulani, que os irmãos já conhecem, né? Há 10 anos a gente tem falado, mas agora também, conto com a Bia lá, Fulani e oralidade. Então, algo novo que tem acontecido no ministério, e no nosso ministério, até aqui no Brasil a gente tem usado e tem sido interessante, que é contar histórias bíblicas, e a gente vai estar contando uma história para vocês hoje, para vocês verem como é que funciona. Então, eu gostaria também de mostrar a nossa família hoje, né, como o pastor falou. A gente sempre se lembra disso realmente. Quando viemos aqui, o Samuel e o Daniel estavam pequenos, né, e fomos lá para a África, eles tinham 12 e 10 anos. Agora vocês estão vendo aí, já temos um neto, inclusive, né? Então, está aqui o Samuel, e ele casou com a Gabriela. A Gabriela, ela é uma moça cipriota. Os irmãos conhecem algum cipriota? Na Bíblia tem, né? Tem alguém lá de Chipre, na Bíblia? Né? Tem o Barnabé, né? Então, ela é dessa localidade lá, do lado grego da ilha de Chipre. E eles tiveram o Elias, né? Eles estão casados já há 3 anos e meio, o Elias com 2 aninhos, né? No colo do Daniel, que ainda está solteiro. E todos eles estão estudando, né? Samuel e Gabriela estudam teologia, num colégio batista, e o Daniel está estudando agora também física, engenharia, coisas assim. E nós estivemos com eles antes de vir para cá, no mês de julho. Então essa foto é bem recente.
Então essa tem sido, né, o Samuel e a Gabriela com um chamado missionário também, né, o Daniel ainda buscando ao Senhor, mas todos muito alegres de servir ao Senhor. Como eu vi aqui os irmãos, né, com esse louvor maravilhoso, a pastora também, né, como o entusiasmo, né, com as crianças, isso é maravilhoso, irmãos, porque é isso que Jesus faz por nós. Jesus nos dá um lugar na presença dEle, e esse lugar é de alegria, é de bênção, amém? Quantos aqui estão em Jesus Cristo? Aleluia! Gostei de um cântico que vocês têm aqui, né? Como que fala? Esse é o lugar é no Senhor, né? Então é isso, o Senhor, Ele nos dá um lugar nele, para que nós estejamos onde Ele está, junto com Ele. O lugar é estar ao lado do Senhor, junto com o Senhor, é maravilhoso, é o nosso céu, realmente, com o Senhor Jesus, amém, amados? Bia, por gentileza, e nós vamos falar nessa noite um pouco para os irmãos, como a igreja é missionária, a igreja batista é missionária, e nós temos a grata satisfação de representar as igrejas batistas aqui do Brasil, como vocês, e estar também trabalhando com outros batistas lá do outro lado do mundo, irmãos americanos, africanos, não só batistas, com outros irmãos também, mas a presença batista. O que faz um missionário? Então eu gostaria que os irmãos pudessem compreender melhor nessa noite, o que é um missionário, o que ele faz. Então, Bia, por gentileza. Tem um texto bíblico, se alguém pedir para você te dar um texto sobre missões, qual é o texto que você daria? Marcos 16:15, muito bem, a grande comissão, né? Tem um outro versículo também, que é Mateus 28, 18 a 20, que também é a grande comissão, né? Tanto em Mateus como em Marcos, temos em Lucas também, mas eu gostaria de destacar 2 outros textos da Bíblia. Conforme eu vou falando, Bia, você pode ir mudando se você vê que está caminhando. Então, 2 outros textos da Bíblia que falam da nossa missão em Cristo Jesus. Um deles é Lucas 4, 18 e 19, e o outro é João 20 e 21. Então, em Lucas 4, 18, quando Jesus estava na sinagoga de Nazaré, cidade onde ele havia sido criado, no início do seu ministério, ele então lhe dão o rolo do livro do profeta Isaías, ele abre, e ali ele encontra a passagem onde está escrito: o Senhor me deu o seu Espírito, e Ele me escolheu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, e libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus está falando da missão dele, do Senhor Jesus. E depois, quando ele está se despedindo dos discípulos, após a sua ressurreição, em João 20, 21, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, a nossa missão, a missão da igreja, a missão do crente, a missão, porque cada crente é um missionário, amém? Nesse sentido, é levar as boas novas do Evangelho aos pobres, é anunciar a liberdade aos presos, é dar vista aos cegos, é libertar os oprimidos, e também anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, amém? Então você tem essa missão também, isso é que faz um missionário. Agora nós vamos falar também aqui nessa noite do missionário transcultural, que é aquele que vai para um outro povo, uma outra nação, anunciar o Evangelho em uma outra língua. Mas antes, uma coisa que é importante entender: se a nossa missão, ela é subordinada à missão de Jesus Cristo, nós temos que entender que
a nossa missão é fazer também aquilo que nós aprendemos em Jesus, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vimos Jesus fazer. É isso que os apóstolos, aqueles 12 que andaram com Jesus, é isso que eles fizeram. Eles andaram 3 anos com Jesus, viram Jesus fazendo a missão, depois eles foram fazer a missão também. E uma das coisas marcantes para eles foi a compaixão de Jesus, né? Então tem um gráfico que vai mostrar isso, a compaixão. Jesus, ele aprendeu a língua, ele enfrentou as dificuldades, ele foi eficaz, ele comunicou o evangelho, ele serviu o povo nas suas necessidades, como nós ouvimos aqui hoje, que o corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando a gente serve aos outros no corpo, nós também estamos servindo a Jesus, servindo ao reino de Deus, né? Porque o corpo faz parte, foi isso que nós ouvimos da nossa irmã aqui. Então, o que é que vai ser a marca da evangelização, a marca missionária do povo de Deus? Compaixão. Nós vamos evangelizar, vamos discipular, mas nós precisamos usar da compaixão. Então eu vou contar uma história para vocês que está na Bíblia. Então assim, hoje, como a gente está falando para os irmãos a respeito de oralidade, para os irmãos entenderem o que nós estamos fazendo lá na África, a um povo de comunicação oral, nós vamos usar um pouco de oralidade aqui, para dar uma ideia para os irmãos. Então, em vez de eu pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, e acharem o texto, e ler o texto, os irmãos vão abrir bem os ouvidos, e ouvir uma história, que dura 3 minutos, e depois a gente vai aprender essa história. Quem sabe até alguém vai vir aqui contar a história também, né? Porque o irmão ouve, eu aprendi essa história, eu conheço, então vai lá e conta a história. Mas eu vou passar a palavra para a missionária Andréia. Os irmãos ficam preocupados, falam, o pastor Celso esqueceu da missionária, né? Eu não esqueci não, não esqueço dela nem um minuto, né? Já há 28 anos, né? Não esqueço dela nem um dia da vida, né? Ela também não me deixa esquecer, ela falou. Então ela vai saudar os irmãos, e ela vai fazer a introdução da história, e depois eu conto a história para os irmãos, e os irmãos ouçam a história, e eu faço umas perguntinhas. Aí se os irmãos quiserem participar e responder as perguntinhas, o que você gostou na história, o que você não gostou, o que você aprendeu sobre Deus, aí você pode também participar. Andréia. Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui e agradeço aos irmãos, né, pelo cuidado conosco, as orações. Toda vez que a gente vem aqui, o pastor Dorival lembra da primeira vez que ele viu os nossos filhos. E eu quero dizer, pastor, que Deus ouviu a tua oração, porque o Senhor orou por eles, preocupado, né? Porque viu que eles estavam indo para a África, e o Senhor ouviu a tua oração e cuidou deles. Amém? Eu louvo a Deus por isso. E eu vou contar então a introdução da história que o Celso vai falar para vocês. E a introdução é a formação da primeira igreja, tá bom? Presta bastante atenção. Depois da morte e ressurreição de Jesus, ele ficou 40 dias com os seus seguidores mais próximos e os fez lembrar de todas as coisas importantes que eles deveriam saber. E ele disse para os seus seguidores: não saiam de Jerusalém, fiquem aqui até que Deus envie dos céus a promessa. E quando a promessa de Deus, o Espírito de Deus vier, vocês vão receber poder. E então, vocês vão, começando aqui em Jerusalém, para fora da cidade, nas regiões em volta e até os confins da terra. E vocês vão falar de mim para todas as pessoas e em todos esses lugares. Depois que Jesus disse essas palavras, ele foi levado aos céus e ele desapareceu nas nuvens. Exatamente 10 dias depois desse acontecimento, a promessa de Deus veio. Era ocasião da festa do Pentecostes em Jerusalém, e havia pessoas do mundo inteiro. E os discípulos de Jesus estavam orando,
E quando o Espírito de Deus veio sobre eles, eles começaram a falar a língua das pessoas que estavam ali. E todos começaram a entender o que eles estavam falando. Então, Pedro pegou a palavra e ousadamente começou a falar da mensagem de Deus. E naquele dia, 3.000 vidas aceitaram a Jesus. E assim a igreja ia crescendo a cada dia, pelo poder do Espírito de Deus, ia se acrescentando mais e mais vidas. Naqueles dias, Pedro e João, que faziam parte dos 12 apóstolos de Jesus, foram até o lugar de oração, o templo, à tarde para orar. Quando eles iam se aproximando, um homem aleijado desde o seu nascimento era carregado e colocado ao lado da porta de entrada do templo para pedir esmolas. E quando ele viu Pedro e João se aproximando, pediu a eles algum dinheiro. E ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Mas Pedro olhou para o homem e disse: nós não temos dinheiro para você, mas vamos te dar o que nós temos. Em nome de Jesus, comece a andar. E então Pedro tomou o homem pela mão, o ajudou a levantar-se, e naquele momento os seus pés se firmaram, o homem ficou em pé, começou a andar e a pular e louvar a Deus. E ele ficava próximo de Pedro e João, louvando ao Senhor. As pessoas que estavam por ali, logo reconheceram que aquele homem era o aleijado que ficava à porta do templo. E ficaram admiradas, porque viram que ele estava completamente curado, andando. E viram também que ele não se afastava de Pedro e João. Então Pedro, vendo a oportunidade, ele se levantou e começou a falar com a multidão que se juntava. E ele disse: por que vocês estão tão admirados, olhando para nós, como se esse homem tivesse sido curado pelo nosso próprio poder ou devoção a Deus? Não, esse homem foi curado pela fé no nome de Jesus. Esse Jesus a quem mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Por isso agora todos vocês devem se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Enquanto Pedro ainda falava e ensinava essas coisas à multidão, os líderes religiosos daquele templo vieram para ver o que estava acontecendo e ficaram muito perturbados, porque eles estavam ensinando a multidão a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, eles muito furiosos, mandaram colocar Pedro e João na cadeia. Mas naquele dia, da multidão que ouviu a mensagem que Pedro deu a eles, muitos creram, e o número daqueles que se entregaram a Jesus foi de 5.000 pessoas. Amém? Gostaram da história? Muito bem. O que é que você mais gostou da história? Se alguém levantar a mão, eu deixo você compartilhar conosco. O que é que você gostou nessa história? Tem alguém que gostaria? Ninguém? O pessoal está meio tímido, muita gente e tal. Alguém? Você não gostou da história então? Ninguém quer falar nada? Hã? Criança também fala, criança gosta da história, né? Os irmãos estão muito tímidos, né? O que você gostou? Você gostou, por exemplo, quando Pedro fala: eu não tenho dinheiro para você? Gostou? Você gosta de não ter dinheiro? Não? Hã? Ele disse: eu não tenho dinheiro para você. Mas gostou o que ele falou depois, né?
não tenho dinheiro. Você acha que o homem ficou chateado porque ele não recebeu nenhum dinheiro naquele dia lá do Pedro? Irmãos, essa história, ela está nos capítulos 3 e 4 de Atos dos Apóstolos. Ela é uma história do início da igreja. Quando começou a igreja, a Andréia deu a introdução para nós, falando a respeito da promessa de Jesus, e ela falou também da vinda do Espírito Santo, da primeira evangelização da igreja, e isso já aconteceu um pouco depois, quando a igreja então começa a ganhar muita gente para Jesus, há uma explosão, um crescimento da igreja. Então, irmãos, aqui em Pederneiras, será que Deus quer salvar mais gente aqui em Pederneiras, ou Ele já salvou todo mundo que Ele queria? Creio que Ele quer salvar mais gente, né? E quem é que Ele vai usar? Amém. Então, na igreja de Jerusalém, eles não tinham, nós não vemos isso na Escritura, um programa de evangelização, porque todo mundo evangelizava. Isso era um estilo de vida para eles. Então, o crente em Jesus, aqui em Pederneiras, precisa ter esse estilo de vida, falar de Jesus, porque o Espírito Santo faz isso. Vocês receberão o Espírito de Deus e vocês vão falar de mim, disse Jesus. Vocês serão minhas testemunhas. Então a igreja de Jerusalém estava falando de Jesus. Não é à toa que se converteram 3.000 pessoas, porque eles ouviam falando em sua própria língua. O missionário, quando vai para o campo, ele tem que aprender a língua do povo, porque tem que falar o evangelho na língua. Se alguém vier falar para você em outra língua, você não entende. Mas se falar na sua língua, na língua de Pederneiras, né, você entende. Amém? Agora, a igreja, qual é a oportunidade que ela tem de fazer missões? Nessa história nós vemos, Pedro e João estavam indo orar. Eles não tinham planejado aquilo, mas eles viram um homem necessitado, um mendigo, aleijado, coxo, de nascença, o homem nunca andou, e ele estava ali fazendo o trabalho dele, que era pedir esmolas, e Pedro para, e diz, olha, eu não tenho dinheiro. Se Pedro tivesse dinheiro, talvez até tivesse dado, tivesse ajudado aquele homem, isso era algo natural na cultura, mas Pedro disse, eu não tenho dinheiro, mas eu vou te dar o que eu tenho. Então a igreja, ela tem a oportunidade de fazer a obra missionária, quando as necessidades ao redor dela aparecem. Quando você vê uma necessidade, seja dentro da igreja, seja fora, na porta, lá na África, não importa. Quando você vê a necessidade, ali está uma oportunidade para fazer a obra missionária, para fazer missão, para servir ao Senhor na vida daquelas pessoas necessitadas. Lembra o que Jesus falou? Anunciar o evangelho aos pobres, dar vista aos cegos, libertar os presos, libertar os oprimidos. Então são as oportunidades. Aquele homem estava ali preso naquela situação e o Senhor libertou o homem. Pedro fez aquilo que ele aprendeu de Jesus. Jesus tratava as pessoas com compaixão. Jesus contou a história de um homem samaritano que nem o religioso, o fariseu, nem o levita quiseram ajudar o homem que tinha sido assaltado e estava caído à beira do caminho. Mas o samaritano parou para ajudar o homem. Pedro aprendeu isso com Jesus e agora ele está pondo em prática o que ele aprendeu com Jesus. Não desprezar as necessidades das pessoas, ter compaixão pelas pessoas. É isso que o missionário faz, é isso que o crente faz, o crente em Jesus, é isso que nós aprendemos em Jesus a fazer. Amém, amados? E como resultado disso, o que acontece? Um crescimento da igreja, porque o Espírito de Deus ele vai trabalhar, vai agir,
e a igreja vai crescer. Então eu gostaria de falar um pouco para os irmãos também sobre movimento de plantação de igreja. Esse é um livro que a gente sugere para o pessoal que quer ler mais sobre o assunto. Esse livro é fruto de uma pesquisa, um trabalho muito amplo, realizado por esse irmão David Garrison. Ele pesquisou em todo o mundo muçulmano, e eles descobriram, ele e mais alguns outros, que nunca na história do Islã, da história do islamismo, se converteu tanta gente para Jesus como está se convertendo agora. Então esse é um momento especial, que Deus está soprando o vento na casa do Islã. E como é que a igreja tem feito isso? Como é que Deus tem usado a igreja? Irmãos, é impressionante, aquilo que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, é exatamente, ali estão os princípios, ali está o caminho de como que Deus age e como que Deus vai alcançar até o último da terra com o Evangelho de Jesus. Deus está trabalhando, Ele não parou. Deus não está mais fraco hoje do que estava em Jerusalém. Não, Ele continua levando a sua mensagem, usando a igreja, usando eu e você, no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, para levar a mensagem. Então, esse irmão, ele dividiu, nesse livro, ele vai dividir o mundo do Islã em 9 regiões, que ele chama de 9 quartos do Islã, e em cada região, ele entrevista pessoas que se converteram a Jesus, como é que essas pessoas conheceram a Jesus, como é que o Evangelho fez sentido para elas, como que elas entenderam o Evangelho. Porque, irmãos, não são as nossas boas ações que convertem as pessoas, é a palavra de Deus, é a semente do Evangelho. Ela tem que ser comunicada com clareza. A pessoa que ouve o Evangelho, ela só se converte quando aquilo faz sentido para ela, quando ela entende o amor de Deus, o que Jesus fez por ela na cruz. E como é que nós comunicamos isso? Então, a oralidade tem sido uma maneira de comunicar aquelas pessoas que não têm o hábito, ou não foram treinadas, ou não gostam de usar a leitura. Então na África isso tem sido muito usado, e tem dado resultado lá com a gente, entre o povo Fulani, lá no Senegal, e em outros lugares do mundo também, né? Pode passar, Bia, por gentileza. Então, nesses 10 anos, irmãos, a gente gostaria de estar compartilhando com vocês um pouco daquilo que a gente aprendeu. Você fala assim, o missionário está há 10 anos lá, o que ele fez, né? O que eles fizeram lá? Então, nós aprendemos 4 novos idiomas. Então, isso é uma coisa que nós vimos aí no livro de Atos, tem que falar as línguas, tem que aprender, tem que ter graça de Deus. Então, a gente usa o francês e o pular para falar, para o ministério, com os africanos, mas a gente usa também o espanhol e o inglês para falar com os nossos colegas, com os nossos companheiros de ministério, né? São essas 2 línguas muito usadas. Próximo, Bia. Como aconteceu no livro de Atos, nós também temos aprendido mais e mais da cultura, como levar o Evangelho a um povo diferente. Por que eu estou vestido diferente hoje, nessa noite? Não é só para impressionar os irmãos, mas é para mostrar para os irmãos que nós trabalhamos numa cultura diferente. Não só a roupa, a língua, os gestos, a maneira de se expressar, né? É diferente. Então nós temos que aprender como fazer isso, como os apóstolos aprenderam ali no livro de Atos. Próximo, Bia. E nós ganhamos o respeito dos povos ali de onde a gente trabalha. E essa é uma coisa nova que aconteceu nesses últimos 3 anos. Nós criamos um instituto bíblico para treinar pastores e missionários africanos. Então isso tem sido uma bênção, e nós estamos engajados e trabalhando nisso, servindo ao Senhor nesse treinamento. E também no uso da oralidade. Então essa semana, inclusive, irmãos, já teve um curso lá, eu estou aqui, mas estive ajudando o pessoal lá por
internet a realizar um curso essa semana com os Fulani, lá no Senegal. Então eu vou contar um pouquinho para os irmãos e mostrar algumas fotos como é que isso funciona. Mas eu gostaria também, quando a gente fala em Fulani, explicar para os irmãos o que é um povo não alcançado. O que é um povo e o que é um povo não alcançado. Às vezes a gente fala assim, o povo brasileiro, o povo senegalês. Mas dentro do Senegal há muitas nações e línguas, tribos. Quando existe um povo que não tem ninguém que fale do Evangelho para ele, no mesmo nível cultural, na mesma língua, com clareza, então esse povo não tem uma igreja entre eles. É o que a gente chama então de povo não alcançado. É um povo que precisa de alguém que saia da sua cultura, do seu povo, da sua língua, vai para lá, aprende a viver nessa nova cultura e então fala do Evangelho para eles dessa nova maneira. Então, a IMB, que é a nossa agência de missão, que a gente trabalha com eles lá no campo, International Mission Board, que é uma parceria da JAMI. A JAMI é a nossa agência de missão aqui no Brasil. Mas aí a gente vai para o campo e lá a gente faz outras parcerias. A IMB tem catalogado 11.755 povos existentes no mundo. Mas desses 11.755, 7.086 são povos não alcançados. Não há igreja entre eles. Não há um grupo de crentes que fale do Evangelho para eles na língua, na clareza, que faz parte do povo deles. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu estive em São Paulo a semana passada, e no sábado, eu ia falar em 2 igrejas no domingo, e no sábado, nós fomos passear um pouco lá em São Paulo, e lá na 25 de março, eu encontrei um fulani no Mercadão, né? E depois na 25 de março. Na 25 de março, eu até comprei umas alianças dele lá. Eu perguntei para ele, de onde você é? Ele falou, eu sou de Guiné-Conakry. Então veja, não é Senegal, é um outro país. Falei, como é que é o seu nome? Ele falou, meu nome é Mohamed. Falei, ok, mas eu quero saber o seu nome de família. Ele falou, meu nome de família é Bari. Então, eu já sei que ele é um fulani, pelo nome, pelo sobrenome. Aí a gente bateu um papo e tal, aí eu perguntei assim para ele, falei, escuta, você, e aí comecei a falar com ele na língua dele, na língua impular. Falei, você conhece alguém do seu povo que segue a Jesus? Aí ele parou, pensou um pouco, ele falou, eu conheço uma pessoa, lá no meu país. Então veja, já pensou se uma pessoa, um povo aqui, uma comunidade, só conhece um crente? Mas muitos eles vão responder, eu já tenho costume, né, experiência nisso, muitos vão dizer, não conheço ninguém. Eu falo, mas existe. Aí tem uns que falam assim, não existe, eu não acredito. Todo fulani é muçulmano e segue o Islã. Mas no Senegal tem algumas centenas de crentes em Jesus, que seguem a Jesus. Em Burkina Faso, tem um grupo ainda maior. No Camarões, tem outro grupo de fulanes que serve a Jesus. Mas os fulani são 40 milhões na África. Só no Senegal, eles são 3,5 milhões de pessoas. Então é natural que muitos deles nunca tiveram a oportunidade de encontrar um outro fulani que falou de Jesus para ele, que disse, eu sou de Jesus. Porque aí você vai perguntar, né, mas como é que foi o seu testemunho? Como é que você encontrou Jesus? Como que isso aconteceu? Às vezes, irmãos, mesmo que a gente passe o filme Jesus, a gente gosta muito do filme que tem lá, a Maria Madalena, filme tremendo, muito abençoador, a Maria Madalena contando como que ela conheceu Jesus e tal, e é voltado para as mulheres, né? Eles veem o filme,
E faz algum sentido, mas muitas vezes há uma barreira muito grande, porque eles olham para um lado, olham para o outro, eles não vêem nenhum do povo deles. Está aqui o Celso, está aqui a Andréia. Mas o Celso é brasileiro, a Andréia é brasileira. Eles seguem a Jesus, é o Deus deles lá, é a religião deles. Então, até eles poderem ver pessoas do próprio povo que contam como foi. Por exemplo, tem um irmão agora, ele se casou ontem, ele é um amigo nosso, inclusive ele é um candidato para vir estudar com a gente no Instituto Bíblico. Ele se converteu há cerca de 3 anos, 3 ou 4 anos eu acho, não, um pouco mais que isso, deve fazer já uns 5 anos que ele se converteu. Quando ele se converteu, qual é a experiência que ele teve? Porque eu tinha evangelizado ele uma vez, e eles sempre tocam no mesmo assunto, às vezes eles ficam, mas como é que Deus é 3, Deus é 1, Deus é 3 e tal, aí você explica, um pouco e tal. E eu lembro que a gente falou um pouco, conversou com ele naquela época, mas ele não queria saber de Jesus, naquele momento. Até perguntou, já é uma grande coisa. Depois ele se converteu, com uns outros irmãos fulanes. Quando ele se converteu, a esposa o abandonou. E lá é comum isso acontecer, porque a esposa disse, eu casei com você, você era muçulmano, agora você se converteu, eu volto para a casa dos meus pais. E levou o filho também junto com ela. E ele ficou lá sozinho e tal. Aí eu tive com ele algumas vezes, a gente trabalhou junto na mesma aldeia. Aí um chefe da aldeia vinha falar para mim assim, Demba, tem que arrumar uma esposa para esse moço aí, né? Porque eles não gostam que ninguém fique casado, fique solteiro, né? Todo mundo tem que casar. Então tem que arrumar uma esposa logo para ele. E finalmente ele se casou novamente ontem. Mas é a experiência dele. Então quando ele fala de Jesus para um outro do povo dele, o pessoal tem interesse, fala, como que é servir a Jesus no nosso meio, no meio do nosso povo. Então isso é um povo não alcançado. Agora, do povo não alcançado, volta ainda mais um slide para trás. Dos 7.086 povos não alcançados no mundo, 3.165 são considerados não engajados. Vou explicar para os irmãos. Então veja, há 11 mil povos no mundo, 7 mil são não alcançados, e dos não alcançados, 3.165 não engajados. Significa que não há ninguém trabalhando para alcançá-los. E você lembra de Marcos 16:15, de Mateus 28, 18 a 20. E aí você pergunta, o que é que a igreja está fazendo que não está alcançando esses povos? Mas aí você diz, nós estamos fazendo algo para alcançar esses povos. Amém? Nós estamos trabalhando com isso. Mas tem muitas igrejas, irmãos, que não acordaram para esse mandamento do Senhor, para esse direcionamento missionário. Então, quando o pastor diz aqui, a nossa igreja é uma igreja missionária, a igreja batista é uma igreja missionária, irmãos, isso tem que dar uma alegria no nosso coração realmente, porque fala, graças a Deus, nós temos que ser, porque nós cremos na palavra de Deus, porque nós cremos que o que Jesus falou é a verdade, e Jesus chamou a igreja para alcançar as nações com o seu evangelho. Amém, amados? Então, ser missionário transcultural é isso, é sair da sua cultura e ter o privilégio de falar com outro povo e de ajudar os crentes que lá existem a formar igrejas, e que essas igrejas, deles mesmos, comecem a fazer muitos discípulos e possa haver uma multiplicação de plantação de igrejas entre eles. Amém? Pode passar, Bia, por gentileza, o próximo. Então, o que nós fazemos? Alguns irmãos que já conhecem, mas a gente dá uma refrigerada na memória. Evangelização, suporte aos crentes e ação social. Então, tem algumas fotos, pode passar, né? Aí no hospital, a Andréia, ela é enfermeira, então serve na área de enfermagem, falando sempre de Jesus, visitando as aldeias, pode passar.
convidando as pessoas para vir da nossa casa, passar o dia, comer com a gente, né? Ali a gente está junto comendo no mesmo prato, como é costume. Aí a gente vai na casa deles tomar um leitinho, porque o povo fulano, eles tomam muito leite, porque eles são pastores, não de almas, né? São pastores de animais. Então eles têm sempre a vaquinha, o pessoal que cuida dos bezerros lá. Lá na África, nessa região, ainda não existe aqui como no Brasil aqui, os sítios, né, todos cercados, as fazendas, e você cria o gado lá. Lá não, lá o pastor, quando o capim seca, não tem mais erva, não tem mais campos verdejantes para os seus bichinhos, ele pega o seu cajado e ele começa a chamar os bichinhos e ele vai, e aí ele põe a família numa charrete, e aí eles vão e viajam quilômetros para o sul, em direção ao sul, nas regiões mais tropicais, porque ali onde a gente está é uma região semi-desértica. Então eles vão para o sul, lá eles ficam até que a chuva recomece, e aí então brotam novamente os campos verdes, e aí eles voltam, né? Então o leite faz parte da alimentação básica deles, eles tomam muito leite, tanto de vaca, como também de cabra. Pode passar, Bia. Então são famílias que a gente tem amizade, que a gente trabalha, né? A mocinha que vocês estão vendo com a gente lá, com a Andréia, ela é uma voluntária que ficou, por 2 vezes ela já ficou 1 mês lá com a gente. Então sempre tem espaço também, viu, pastor Dorival, para vir participar numa viagem de curto prazo, né? Pode passar. E aqui essa foto é importante porque fala do trabalho que nós tivemos essa semana. Essa foto foi feita talvez há 1 ano atrás, quando nós estávamos realizando o treinamento de oralidade com o povo fulani. Então, a história como a que nós contamos hoje aqui, para vocês, eles vão aprendendo essas histórias. A criação, a desobediência, a história de Abraão, a história do semeador, a história da ressurreição da filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, o africano que se converteu. Os irmãos conhecem a história do africano que se converteu? O etíope, eunuco, esse mesmo, né? Então, essas histórias, a gente conta uma vez, conta 2 vezes, daí a gente trabalha, e nesse caso específico, eles estão traduzindo oralmente as histórias para 3 dialetos da língua pular. Como é que se traduz oralmente? Repetição, repetição, e aí você começa a trabalhar as palavras, né, e tal. Então eles estão traduzindo isso. Nessa semana que passou, de segunda a sexta, eles registraram o trabalho final, 40 histórias em 3 dialetos diferentes. Tudo isso foi feito sem escrever, tudo oralmente. Então, esses grupos, nós dividimos eles em 3 grupos, de acordo com os 3 dialetos representados, e assim, eles trabalharam e registraram. Agora tem as histórias em cartões de memória, isso vai para a rádio, vai ser distribuído, mas também eles sabem contar as histórias, e eles contam já nas igrejas. Como esse trabalho está sendo feito há cerca de 2 anos e meio, eles têm feito isso no ministério deles, né, onde eles, na comunidade onde eles estão inseridos, compartilhando as histórias, e eles têm visto a mão de Deus abrindo o entendimento das pessoas. Eles mesmos entendem muito mais da Bíblia agora, através desse trabalho. Pode passar, Bia, por gentileza. Tradução da Bíblia. Aqui é uma foto histórica. Há 2 anos e alguns meses atrás, esse irmão que é o missionário da Costa Rica, pastor Gilbert Howe, ele me convidou e me chamou, me desafiou para junto com ele criar o Instituto Bíblico Esperança. Então aqui nós estamos, está aqui eu, está aqui o filho dele que mora na Costa Rica, é pastor batista lá, e os outros pastores africanos que nos ajudam a dar aulas, a trabalhar no seminário. Pode passar a próxima.
Aqui eu estou dando aula, né? Bom, a foto não dá para ver muito bem, né? Principalmente quem está muito longe lá, mas ainda o prédio sem janelas, acabadas e tal, mas lá é assim, irmão, não dá tempo de acabar. Deus está trabalhando e a gente vai, né? Vamos fazendo o que dá para fazer, né? Então é a primeira turma. Essa turma, eles estão indo agora, as aulas vão começar dia 4 de novembro, eles estão indo para o 3º ano de estudos teológicos, tá? Pode passar. Essa é a turma que está indo para o 2º ano, pode passar. E aqui você tem uma foto da comunidade, dizendo que nós estamos esperando pelo menos mais 7 novos estudantes, e aqui é o prédio onde funciona o instituto. Aqui é um complexo de prédios ao redor, que não aparece na foto. Essa aqui é o pessoal que formou o mapa da África para fazer uma foto legal. E aqui nesse prédio, aqui funciona os dormitórios para homens, e aqui as salas de aula, e quando subir, aqui vai ter escritórios e vai ter também biblioteca e outras coisas assim. Esses alunos também, eles são formados em teologia, inglês, espanhol, informática, e ainda vão aprender a cuidar de granja de ovos. Por quê? Porque um pastor na África, irmãos, a maioria deles que a gente tem vivido com eles e vivido a realidade deles, mesmo se eles tiverem uma igreja no Senegal com 50 pessoas, eles não conseguem, não é suficiente para que eles vivam integral do ministério. Então eles têm que ter alguma atividade, uma forma também de se manter, de ganhar o pão. Isso é uma realidade lá. Agora, mudando as coisas no Senegal, né, havendo um crescimento de igreja, quem sabe nós teremos outros pastores que vão, alguns conseguem, mas não são todos. Então há necessidade disso. Pode passar, Bia. Aos domingos a gente dá apoio nas igrejas existentes, as poucas igrejas que existem, para evangelização, treinamento. Pode passar. Vida social, né? Como eu falei, o irmão casou ontem, já me mandou as fotos, né? Então a gente tem todo, o pessoal gosta muito de festa lá também, viu? Trabalho com as crianças, né? Tem evangelização de crianças e também, pode passar a próxima, tem reeducação alimentar, a gente dá uma comida para as crianças, tem todo um trabalho em cima disso. Trabalho nas aldeias com saúde, onde não tem médico, não tem enfermeiro, a gente vai lá, aí comidinha para as crianças, e também ensino informática, que é algo que eles também precisam e gostam de fazer. Pode passar? São outras fotos, pode passar também, mais, próxima. Então o que está acontecendo agora? Pode passar a próxima. Aqui você tem o mapa da África. Então nós estamos no Senegal, tivemos esses 10 anos lá, mas agora o projeto, nós faz 2 anos, 1 ano e meio que nós estamos indo a São Tomé e Príncipe, que são 2 ilhas, aqui próximo ao Golfo da Guiné Equatorial, né? É longe. Então o bilhete que a gente paga para ir do Senegal até São Tomé é o mesmo preço ou mais caro do bilhete que a gente paga do Brasil para São Tomé. Então, os irmãos não se surpreendam. Sexta-feira agora eu estou indo para São Tomé, eu e a Andréia, continuar o trabalho lá de oralidade, durante 3 semanas, escola oral da Bíblia, São Tomé e Príncipe. E no final do mês de outubro nós retornamos para o Brasil e continuamos nosso trabalho aqui, né? Então vamos, a gente vai e volta. E no ano que vem nós temos um treinamento para dar em Moçambique, não, volta um pouco, irmão. Em Moçambique, que é aqui do outro lado, e Angola. O que é que esses 3 países têm em comum, irmãos? São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. A língua portuguesa, que foram colônia portuguesa até o ano de 1975. 1975. Tem muita gente que fica, mas colônia portuguesa até alguns anos atrás. Mas é assim, a África demorou muito para se tornar independente, né? E então, esses países são como o Portugal também, né, pastor Dorival? São campos missionários. Portugal também é um campo missionário,
europeu, diferente, mas que fala a nossa língua. Então, claro, Portugal fala muito mais a nossa língua do que os países na África, porque lá na África eles falam português em parte, mas há um montão de língua ainda que eles falam lá, e nem todo mundo fala português ali, tá? Pode passar, Bia. Então, aí é só uma descrição do trabalho de Santo Tomé, não vou entrar mais em detalhes, pode passar. Essas são fotos do trabalho de Santo Tomé, que a gente põe na internet, banners, pode passar. Mas aí, antes de finalizar, eu quero explicar um pouquinho melhor para os irmãos o que é oralidade. Alguém vai perguntar isso, então eu já vou. Isso é muito legal, muito interessante da gente saber. Oralidade é a dependência de formas de comunicação, ou estilo de vida, melhor dizendo, de dependência de formas de comunicação não impressas. Então, a gente deu muito livro, irmãos, Novo Testamento, livro que fala de Jesus, até que um africano chegou para mim e falou assim, Celso, tem um ditado aqui na África que a gente fala o seguinte, você quer esconder alguma coisa do africano? Escreva. Não, mas eu não queria esconder, eu queria que vocês soubessem das boas novas. Então nós temos que encontrar novas maneiras ou métodos que funcionem. Então a oralidade é um método que tem funcionado, que está funcionando, por isso aqui na África, então está fervendo isso. O pessoal, nós estamos indo para Moçambique, porque o pessoal de lá chamou a gente, falou, Celso e Andréia, vocês estão trabalhando com oralidade, nós queremos saber como é que isso funciona, vem para cá e ensina a gente. É uma equipe de missionários internacional que estão lá, tem brasileiros e tem outros, mas eles querem aprender, e a gente falou, nós vamos, né? E a gente tem suporte financeiro para isso, tem gente que está investindo nisso, então nós vamos, né? Então, ali explica um pouco melhor que a oralidade, como é que ela funciona, mas vocês vão entender mesmo é na foto que eu vou mostrar agora. Próxima, Bia. Bom, ainda não é, mas esses 3 desenhos que vocês estão vendo, essas formas, figuras, o que é que vocês, como é que vocês chamam isso? Círculo, triângulo e quadrado, né? Quem é capaz de falar círculo, triângulo e quadrado, são pessoas que já foram introduzidas a uma forma de conceitos, uma conceituação de formas. Mas se você perguntar a um comunicador oral, que não foi introduzido nessa forma de conceitos, ele vai dizer que ele vê um prato, uma caixa e uma casa. Então é outra forma de ver as coisas. Os irmãos percebem? Porque triângulo, círculo e quadrado são conceitos, mas a imagem comunica outras coisas. Então por isso é que a gente fala em teologia bíblica, mais do que em teologia sistemática. Para quem estuda teologia sabe do que eu estou falando. Então teologia bíblica faz muito mais sentido para os comunicadores orais. Pode passar, Bia. Então aqui não dá para ver muito bem, mas eu vou explicar, os irmãos vão entender muito bem. Nesse curso, que terminou essa semana, num dado momento do curso, foi em abril, nós reunimos o pessoal e contamos para eles 85 histórias da Bíblia, em uma semana, de Gênesis a Apocalipse, dá um panorama da Bíblia, porque a Bíblia toda, irmãos, não sei se você sabe, na verdade ela é uma história só, é a história de como Deus fez as coisas, né? Como Deus salvou, como Deus criou, salvou a humanidade. Mas aí tem as histórias que vão ilustrando isso, e cada história está dentro do seu contexto. Tem um passado, né? tem o presente, tem o futuro. E cada história que a gente contou, a gente contava com uma pedra na mão e colocava a pedra no chão no final da história. No final da semana, havia 85 pedras, que é essas pedras que vocês estão vendo aqui, mais ou menos. Ficou uma fileira assim lá na frente e voltar, 85 pedras.
E os participantes do curso, eles eram capazes de dizer qual história correspondia a cada pedra. Então ele diz, qual que é essa pedra aqui? Tal história, assim, tal. A pedra maior é a ressurreição de Jesus, que é a história que se destaca. Depois é que eles foram, então, escolher os temas e escolher as histórias para formar uma série. E foi isso que eles terminaram de fazer agora. 3 séries de 40 histórias cada, mas gravadas e contadas em 3 dialetos diferentes da língua popular. Tá? Então, no caso da outra foto aqui, que você está vendo, esse moço aqui, o Cherno, ele está memorizando as histórias que faz parte da série que ele vai gravar, que ele está aprendendo. Então é um trabalho, não é uma coisa assim que você pega de uma hora para outra. Eu todo dia de manhã eu levanto, eu tenho minha meditação com Deus, mas parte do meu devocional é memorizar histórias. Porque eu estou indo agora para Santo Tomé, eu vou contar umas 15 histórias lá, da Bíblia. Então eu tenho que memorizar essas histórias e contar. E como é que você faz para não esquecer a história? Você sabe como que você faz? Contando. Então se você aprender uma história aqui, hoje, domingo, e você sai, e durante a semana você conta ela, você não vai esquecer nunca mais. E a Bíblia vai estar no lugar que ela deve estar, que é no seu coração. Amém? Pode passar, Bia, por gentileza. Uma coisa interessante, que talvez você fale, isso aí é só para os africanos. Mas estudos têm mostrado, ION é uma entidade de estudos, que 80% das pessoas no mundo são comunicadores orais. Então, se isso é verdade, nós temos muitos aqui nessa noite, que são comunicadores orais. Você fala, não pastor, mas eu sei ler, e leio muito bem. Há comunicadores orais por necessidade, porque não puderam aprender a ler, ou não leem muito bem, e há comunicadores orais por preferência. Por isso é que agora a Bíblia, você sabe que você pode ouvir ela, né? Tem uns aplicativos, tal, tudo de graça. Eu lembro quando a primeira vez que a Sociedade Bíblica do Brasil, Gustavo lembra disso, né? Lançou A Fé Vem Pelo Ouvir, e a gente trazia o pessoal lá na igreja, o pessoal sentava e ficava ouvindo, né? E gravando as histórias e tal. Mas agora está tudo de graça nos aplicativos, várias versões, várias línguas, né? Então isso é maravilhoso. É a palavra de Deus falada e ouvida. Como, né, o pessoal aqui também tem a coreografia, a dança, né? Tudo isso são manifestações de expressão, né, como a nossa irmã falou, e a palavra de Deus, ela que deve ser a base de tudo, o fundamento de tudo. Então, ouvir a história e saber contar as histórias. A Bíblia, ela é 75% da Bíblia são histórias. Então, se você conhecer as histórias da Bíblia, você já tem 75% memorizado. Você já conhece, né? Então, isso é muito legal. Pode passar, Bia, por gentileza. Próximo slide. Aí não parece, irmãos, mas é um estudo bíblico. Porque a pessoa pensa, estudo bíblico tem que estar todo mundo com a Bíblia aberta. Mas ali a Bíblia está aberta e escancarada dentro dos corações. Pode passar. Pode passar. Aí as fotos eu contando as histórias nas aldeias, pode passar. Então, muitos africanos podem ler, mas eles simplesmente preferem e se beneficiam do método oral de aprendizagem. Pode passar. Então aqui, essa foto é no nosso Instituto Bíblico. Porque alguém vai perguntar assim, mas espera aí, o Instituto Teológico que vocês têm lá, é oral ou é acadêmico, né, e tal? É acadêmico. O pessoal está lendo, então tem livros, eu estou inclusive, agora nós temos mais uma oferta para comprar livros, então eles têm livros, ótimos livros de teologia e tal, a gente manda eles ler, às vezes não gostam muito, mas vai ler, vai fazer trabalho, vai escrever, mas esse pessoal,
eles são pastores ou estão se formando para pastores. E aí nós damos também o treinamento oral para eles, para que eles usem no ministério, nas igrejas. E uma coisa interessante sobre esse pessoal que vocês estão vendo na foto, é que eles não são fulani, eles são de uma outra etnia, os serês, que é uma etnia mais aberta, eles têm mais cristãos entre eles. Mas nós estamos treinando eles para que eles alcancem também os fulani, que é uma etnia mais fechada, mais difícil de trabalhar. E a gente dá dicas para eles de como fazer, porque a nossa equipe trabalha com os fulanes há mais de 20 anos no Senegal. Eu estou lá há 10, mas eu aprendi com gente que estava há mais tempo do que eu. Pode passar, irmão. Mais uma? Não, volta um pouquinho. Isso. Aí vai ter o... só para finalizar, há um africano que disse assim para o professor: eu não gosto de ler, mas eu amo aprender. Faz sentido para você? Para muitos não faz, né? Mas tem que fazer. Pode passar. Aí, é isso aí. Mais? Pode passar? Próximo. Bom, isso aí são testemunhos, eu já falei um pouco sobre isso. Pode passar. Então, o que é que nós te convidamos a continuar fazendo? Para vocês que têm feito e aqueles que não têm feito ainda, fazer pela obra missionária. Então, se você entendeu que todos nós somos missionários, amém? Você é missionário em Pederneiras, ponto. Você é alguém que leva a palavra, aonde você estiver, porque só você vai estar em lugares que eu, o pastor Dorival e os outros irmãos aqui, às vezes não podemos estar, mas você está lá, então você é um missionário, porque onde há um coração que não conhece a Jesus, ali é um campo missionário. E onde tem um coração que conhece Jesus, que tem Jesus, é um missionário em potencial. Mas você pode também estar orando pela obra missionária, daqueles que vão na missão transcultural, aqueles que vão mais longe. São tantas razões de oração, né? Pastor Dorival, mesmo nós estávamos falando ali sobre, por exemplo, a questão financeira, quando o nosso real ele desvaloriza, fica mais difícil para os missionários, muitas vezes, se manter no campo, porque a moeda nossa fica meio enfraquecida, e quando você converte lá, as ofertas que vão daqui para lá ficam mais espremidinhas, né? Então, há sempre necessidade de orar por isso, e orar para que Deus envie mais trabalhadores, porque está faltando trabalhadores, né? Sempre falta, a seara é grande, não dá para a gente fazer tudo. Às vezes a gente olha a necessidade e fala: Senhor, manda mais gente, porque é muito grande a seara. Pode passar, irmã? Você pode também ir ao campo missionário, né? Venha. Então, como nós falamos, viagem de curto prazo tem sido interessante, muita gente faz e aprende de missões. A igreja brasileira precisa amadurecer mais, aprender mais o que é o campo missionário. Hoje, né, graças a Deus nós temos podido viajar. Eu vejo o brasileiro viajando, fazendo turismo no exterior, ou vai conhecer a Terra Santa, né, que também lá precisa de missionários muitas vezes, mas o campo missionário, onde ninguém conhece ainda, onde a palavra ainda não está forte, também é uma opção para você estar indo e abençoando, amém? E depois, pode passar, você já tem feito, quem sabe, ou vai fazer, que é ofertar. Assim como a igreja de Filipos, ela sustentou o missionário Paulo. E quando Paulo escreve a carta aos filipenses, ele escreve para agradecer as ofertas. Porque é uma igreja, ele fala: só vocês, filipenses, estiveram comigo, se associaram comigo na obra missionária. Então, há aqueles que apoiam financeiramente a obra missionária. E finalmente, pode passar? Mais 3 cliques. Mais um. Então, se você quiser receber informações, perguntar, manter contato diretamente com o projeto Fulani e Oralidade, você pode estar
fazendo isso através da rede social, através da comunicação, que hoje tem sido uma bênção. Então, irmãos, vocês estão conosco no campo missionário, amém? Nós estamos juntos alcançando vidas para o Senhor Jesus. Somos todos servos de Deus. Como o Senhor, Ele disse, o Paulo, ele escreveu aos Coríntios, e ele disse o seguinte, ele disse: todos nós somos apenas servos de Deus. Eu plantei a semente, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. Amém? Então, vocês são a lavoura de Deus. Ele fala também aos Coríntios, vocês são a lavoura de Deus. Deus, Ele tem feito a sua obra, tanto em Pederneiras, como até aos confins da terra. Vamos orar então por isso, irmãos? Te convido a ficar em pé um pouquinho. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta igreja missionária. Como é bom, Senhor, ouvir um pastor que diz: nossa igreja é uma igreja missionária, porque é uma igreja que está obedecendo, é uma igreja que está buscando realizar a Tua vontade, Senhor. Uma igreja que não tem medo, cheia do Espírito Santo, cheia da ousadia da palavra. E nós vemos, ó Pai, aqui como essa igreja aqui em Pederneiras tem alcançado vidas. Uma igreja que alcança as crianças, alcança os jovens, alcança, Senhor Deus, as pessoas que têm necessidades especiais, como, Senhor Deus, aqueles que não podem ouvir, Senhor Jesus. Também alcança aqueles que não podem ler, aqueles que têm qualquer tipo de, ó Pai, de dificuldade. Ó Pai, a igreja está fazendo, está alcançando, levando a mensagem da salvação, a semente do Evangelho. Te louvamos por isso, ó Deus, por cada missionário que o Senhor levantou aqui, cada membro desta igreja, alguém que leva a palavra, e a explosão, Senhor, de crescimento, de plantação de igreja, que começa a partir desta igreja, da primeira igreja batista de Pederneiras, ó Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, e te bendizemos, e pedimos que o Teu Espírito Santo continue, ó Deus amado, a encher do Espírito esta igreja, a levantar homens e mulheres, para levar a mensagem. Quem sabe o Senhor vai levantar aqui um celeiro de missionários, que vai para Portugal, que vai para a África de língua portuguesa, e quem sabe vai para a Ásia, ó Deus, para a China, para a Índia. Senhor, vai, ó Deus amado, evangelizar o mundo, levando a esperança que só existe em Jesus Cristo, nosso Senhor, que ressuscitou dos mortos, e que, ó Deus amado, subiu ao céu, sentou-se à direita de Deus Pai, e recebeu todo o poder, toda a autoridade, no céu e na terra, e nos enviou, dizendo assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.